Teve uma fase da minha vida em que eu achava que precisava de um grande ponto de virada. Um novo método, uma nova estratégia, uma nova versão de mim. Mas nada mudava. E não era falta de esforço, era porque eu buscava intensidade, quando o que faltava era consistência. A maioria dos homens não falha por falta de motivação, falha porque os dias são instáveis. Um dia acorda focado, no outro, exausto. Depois distraído, depois produtivo, depois completamente drenado. Parece aleatório, mas não é. Sua vida não é construída em grandes momentos. Ela é construída em padrões repetidos. E se seus padrões são fracos, emocionais ou inconsistentes, seus resultados também serão. Com 18, 22, 27 anos, você acha que precisa de algo radical, mas o que realmente precisa é estrutura simples. Não é disciplina extrema, não é acordar às 5 da manhã todo dia, não é seguir tendência de produtividade. São hábitos pequenos, silenciosos, inegociáveis, aqueles que ninguém aplaude, aqueles que não rendem foto bonita, mas que com o tempo se acumulam. E esse acúmulo muda completamente sua trajetória. O problema é que isso não parece empolgante, mas estabilidade é poder. Energia é construída, confiança é acumulada, disciplina é treinada, não declarada. Se hoje sua vida parece instável, não é porque você é fraco, é porque sua estrutura diária é fraca. E é isso que a gente vai corrigir aqui. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 30 hábitos que mudaram minha vida. Não de uma vez, não em um pico de motivação, mas de forma gradual e definitiva. Não são rotinas extremas, não são truques de produtividade para parecer disciplinado. E não são feitos para impressionar ninguém. São feitos para te estabilizar, para te dar energia constante, clareza mental, disciplina confiável. Alguns são simples, alguns vão parecer óbvios. E alguns talvez confrontem o que você acredita hoje sobre produtividade. Mas juntos, eles criam estrutura. E estrutura gera movimento. Você não precisa aplicar os 30 amanhã. Esse não é o objetivo. O objetivo é entender o mecanismo por trás deles, para que você construa seu próprio sistema sem entrar em burnout. Se você já está cansado de recomeçar, se não quer mais depender de motivação, se quer disciplina sem destruir sua energia, então isso é para você. E se em algum momento você perceber que esse tipo de mentalidade é o que estava faltando, se inscreve. Não por conteúdo, mas porque você está construindo uma identidade diferente agora. Vamos começar. Antes de produtividade, antes de mentalidade, antes de disciplina, você precisa de estabilidade biológica. A maioria dos homens tenta consertar a vida no nível mental enquanto o corpo está instável. Isso não funciona. Hábito 1. Acordar no mesmo horário todos os dias. Não cedo, constante. Seu sistema nervoso se regula pela repetição. Quando o horário varia, sua energia varia. Estabilidade reduz negociação interna. Hábito 2. Dormir em horário consistente. Você não precisa de ritual perfeito, precisa de uma janela fixa. Sono irregular bagunça o ritmo hormonal, e hormônio desregulado destrói foco. Disciplina não sobrevive ao cansaço crônico. Hábito 3. Tomar luz natural nos primeiros 30 minutos do dia. A luz calibra seu ritmo circadiano. Ela sinaliza para o cérebro que o dia começou. Sem isso, sua ativação mental fica atrasada. Você se sente lento, reativo, desorganizado. Isso não é dica motivacional. É regulação neurológica. Hábito 4. Movimentar o corpo logo cedo. Não precisa ser treino pesado. Pode ser caminhada, alongamento, flexões. Ativação física eleva a dopamina de base sem excesso de estímulo. Energia passa a ser construída, não buscada. O mecanismo é simples. Biologia estável cria mente estável. Se o corpo está caótico, a disciplina nunca se sustenta. A maioria ignora essa base e depois culpa a falta de foco. Primeiro ajuste o ritmo, o resto se constrói sobre isso. A maioria dos homens não tem falta de disciplina, tem excesso de estímulo. Quando sua dopamina está constantemente sequestrada, qualquer tarefa normal parece entediante. E quando parece entediante, você procrastina. Hábito 5. Nada de celular nos primeiros 30 minutos do dia.
Se você acorda e já entra em notificações, você começa o dia reagindo. Sua atenção deixa de ser sua. Proteger os primeiros 30 minutos protege sua direção mental. Hábito 6. Adiar a gratificação instantânea todos os dias. Não é eliminar, é adiar. Café, doce, redes sociais. Treinar o cérebro para esperar fortalece autocontrole. Autocontrole sustenta a disciplina. Isso é condicionamento neurológico, não força mental. Hábito 7. Fazer a primeira sessão de foco em tarefa única, sem vídeo ao fundo, sem alternar abas, sem distrações paralelas. Atenção fragmentada enfraquece resistência cognitiva. Foco se constrói com exposição contínua. Se você não consegue se concentrar por 25 minutos, isso não é personalidade, é hábito treinado. Hábito 8. Reduzir picos desnecessários de dopamina. Você não precisa cortar tudo, precisa reduzir o excesso. Estímulo alto demais abaixa sua linha de base. Depois, a vida normal parece sem graça. O mecanismo é simples. Menos estímulo leva a dopamina mais estável. Dopamina estável leva a motivação sustentável. Quando seu cérebro não está saturado, disciplina pesa menos. Energia não é algo que você persegue, é algo que você preserva. A maioria tenta se forçar mais. Você precisa se estimular menos. Disciplina não é o traço de personalidade, é arquitetura de ambiente. A maioria depende de força de vontade. Força de vontade oscila, ambiente é previsível. Se o seu espaço exige resistência o tempo todo, você vai perder no longo prazo. Então os próximos hábitos reduzem fricção. Hábito 9. Manter o ambiente de trabalho minimalista. Bagunça compete por atenção. Cada objeto é uma microdistração. Mesa limpa reduz ruído mental. Menos ruído significa execução mais clara. Hábito 10. Preparar o dia seguinte na noite anterior. Separar roupa, organizar mesa, definir a primeira tarefa. Decisões pela manhã consomem energia. Pré-decisões preservam o movimento. Você não sobe ao nível da intenção, você cai ao nível da preparação. Hábito 11. Dificultar o acesso às distrações. Se rede social está a um toque, você vai tocar. Mude apps de lugar, saia da conta, aumente a fricção. Torne a distração levemente inconveniente. Pequena fricção muda comportamento. Hábito 12. Criar padrões automáticos a favor da meta. Comida saudável visível. Água por perto. Roupa de treino pronta. O que está visível vira padrão. O mecanismo é simples. Reduza a fricção para o que importa, aumente a fricção para o que enfraquece você. Disciplina parece pesada quando o ambiente joga contra. Redesenhe o ambiente e a disciplina fica silenciosa. A maioria tenta mudar comportamento sem mudar identidade. Isso não sustenta. Comportamento segue percepção interna. Se você ainda se vê como inconsistente, vai agir de forma inconsistente. Então esses hábitos são internos. Hábito 13. Cumprir promessas feitas a si mesmo. Pequenas. Se diz que vai treinar, treine. Se diz que vai ler, leia. Autoconfiança nasce de evidência. Cada promessa quebrada enfraquece identidade. Cada promessa cumprida fortalece. Disciplina não é intensidade, é credibilidade consigo mesmo. Hábito 14. Monitorar algo todos os dias. Não tudo. Uma coisa. Horas produtivas, treino, leitura, estudo. Monitorar gera consciência. Consciência reduz autoengano. O que é medido é confrontado. Hábito 15. Falar com precisão sobre seu comportamento. Em vez de sou preguiçoso, diga eu evitei essa tarefa. A linguagem molda identidade. Rótulos vagos criam fraqueza permanente. Descrições específicas permitem correção. Você não é preguiçoso, você evitou algo. Isso é ajustável. Hábito 16. Reduzir exagero emocional. Um dia ruim não é fracasso. Um erro não é colapso. Exagero emocional cria instabilidade. Interpretação calma cria continuidade. O mecanismo é simples. Identidade estável sustenta comportamento. Quando você se torna alguém que honra padrões, a disciplina fica silenciosa. Você para de negociar, porque isso passa a ser quem você é. A maioria não falha porque para. Falha porque para com frequência. Movimento acumulado é frágil. E ele nasce da continuidade, não da intensidade. Esses hábitos protegem a execução. Hábito 17. Começar antes de se sentir pronto. Esperar clareza consome energia. Ação gera clareza. Quanto mais você adia, maior a resistência mental. Começar reduz peso psicológico. Mesmo ação imperfeita gera atração. Hábito 18. Aplicar esforço mínimo viável nos dias ruins. Você não vai estar forte todo dia, mas zero destrói movimento.
Em dias ruins, reduza volume, não padrão. Leia uma página, treine 10 minutos, trabalhe 25. Consistência vence perfeição. Hábito 19. Terminar o que começa. Tarefas abertas drenam energia mental. Pendências criam tensão cognitiva. Conclusão, restaura controle. Se começou algo relevante, feche. Esforço parcial, treine identidade parcial. Hábito 20. Proteger a primeira vitória do dia. Conclusão cedo cria impulso. Quando você finaliza algo importante pela manhã, o cérebro entra em modo execução. Vença cedo, depois acumule. O mecanismo é simples. Pequenas ações concluídas geram confiança. Confiança acelera a execução. Execução constante gera resultado. Você não precisa de dias heróicos, precisa de dias contínuos. Movimento não é dramático, é acumulado. Consistência não é só construída, é protegida. Você pode ter estrutura, foco e movimento, e ainda assim cair se o ambiente te puxa o tempo todo. Esses hábitos reduzem a interferência externa. Hábito 21. Limitar a exposição a estímulos negativos. Nem tudo merece sua atenção. Notícia constante, polêmica, drama, isso consome energia emocional. Sobrecarga emocional reduz qualidade de decisão. Reduza ruído, a clareza aumenta. Hábito 22. Escolher bem o círculo social. Energia é contagiosa. Se os homens ao seu redor normalizam mediocridade, seu padrão cai. Você não precisa de amigos perfeitos. Precisa de alinhamento. Ambiente molda comportamento padrão. Hábito 23. Reservar tempo de solitude semanalmente. Sem silêncio, não há reflexão. Sem reflexão, não há ajuste. Tempo sozinho permite recalibrar. Não há isolamento, é espaço mental. Hábito 24. Proteger seus padrões publicamente. Não faça piada com sua inconsistência. Não minimize suas metas. Identidade enfraquece quando você zomba da própria disciplina. Fale e haja em coerência. O mecanismo é simples. Caos externo enfraquece estrutura interna. Quando você reduz exposição, sua base se fortalece. Você para de reagir e começa a direcionar. A maioria tenta ser mais forte. Você precisa estar menos exposto. Nesse ponto, disciplina não é mais esforço. É manutenção. A maioria sabota o próprio progresso porque não pensa no longo prazo. Esses últimos hábitos protegem longevidade. Hábito 25. Revisar a semana todo domingo. Não de forma emocional, de forma estrutural. O que funcionou? O que falhou? O que precisa ajuste? Sem revisão, erro se repete. Reflexão evita desvio. Hábito 26. Manter metas visíveis diariamente. Meta escondida vira meta esquecida. Escreva. Deixe onde você veja. Visibilidade reforça a direção. Direção reduz distração. Hábito 27. Treinar o corpo de forma consistente. Musculação, corrida, luta. Resistência física fortalece resistência mental. Corpo forte estabiliza humor e energia. Disciplina pesa menos quando o corpo sustenta. Hábito 28. Proteger o sono de forma agressiva. Noites mal dormidas destroem ritmo. Sono não é preguiça, é recuperação biológica. Cansaço crônico enfraquece padrão. Proteja descanso para proteger resultado. Hábito 29. Reduzir complexidade desnecessária. Sistemas demais, apps demais, metas demais. Complexidade cria fricção. Simplicidade sustenta a consistência. Quanto mais minimalista a sua estrutura, mais fácil manter. Hábito 30. Construir pensando em 5 anos, não 5 dias. Urgência de curto prazo gera burnout. Visão de longo prazo gera paciência. Você não está tentando vencer essa semana. Está construindo uma versão durável de si mesmo. O mecanismo é simples. Longevidade vence intensidade. O homem consistente por anos supera o homem intenso por meses. Disciplina não é fase, é estrutura. Você não precisa aplicar os 30 de uma vez. Precisa de direção. A maioria tenta mudar tudo em uma semana. Depois desiste. Depois recomeça. Depois desiste de novo. Esse ciclo gera frustração, não progresso. O objetivo desse vídeo não foi sobrecarregar você. Foi mostrar que estabilidade é construída. Energia é regulada. Disciplina é estruturada. Nada aqui é dramático. Isso é proposital. Porque progresso sustentável
é silencioso. Escolha 3 hábitos, não os mais impressionantes, os mais estabilizadores. Trave esses 3 por 60 dias. Depois, adicione outros. Isso não é sobre virar extremo, é sobre virar confiável. Homens confiáveis vencem no longo prazo. Eles não dependem de motivação, dependem de padrão. Se você está construindo essa versão de si mesmo, permaneça aqui. Esse canal não é sobre truques, é sobre estrutura. E estrutura acumula.